Segunda Reis, capítulo 4. Sabem há quanto tempo sempre pensei em pregar sobre esse texto? Mais ou menos 6 anos. E durante 6 anos não consegui pregar. Mas quando foi semana passada, o Senhor claramente me disse: agora você vai pregar. Agora você vai pregar. Mas passaram-se 6 anos naquela expectativa de pregar sobre esse texto. Mas não era a hora. Talvez não haveria uma necessidade específica. Então hoje aconteceu. É para mim, é para todos que estão aqui. Certamente nesta noite o Senhor assim o quis. E vamos ler então em 2 Reis, capítulo 4. Sentados, podem continuar sentados. Versículo 38 a 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio, e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. A morte na panela. Certa ocasião, Jesus, e eu creio que ele estava se lembrando desse texto quando ele disse que veio o inimigo e semeou a semente. E essa semente de repente começou a produzir os seus frutos maléficos. Ora, quem teria colocado a morte na panela? Quem o teria feito? O diabo? O diabo usando alguém? O inimigo usando alguém sorrateiramente veio? Morte na panela. Vamos inclinar as nossas cabeças e orar mais uma vez, antes de ouvirmos este recado que Deus tem para cada um de nós nesta noite aqui. Deus nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu estás aqui. Teus santos anjos, graças te damos pela operação do Santo Espírito. Graças te damos, Senhor, pelo amor também que nos une a Ti, e pelas bênçãos que tens derramado sobre todos nós. E rogamos que nos assistas, Deus, no poder do Teu Santo Espírito, e em nome de Jesus Cristo, nós agora, Senhor, amarramos também todos os poderes do mal, Deus, para que todos sejam alcançados pela Tua santa e divina palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
da morte. Outro dia eu ouvi alguém dizendo na televisão assim: eu tenho um horror dela. Outro dizia: eu não quero nem pensar nisso. E outro ainda afirmava, outro artista dizia: eu não quero que ela venha para meus filhos. Bem, cada um tem a sua maneira, por certo, de entender o que seria a morte, a sua extensão, a sua penetração. Que morte, enfim, por onde anda? E nós faríamos uma pergunta iniciando esta mensagem: por onde anda a morte? Uma coisa é certa: os seus pés são velozes por demais. Quando você menos espera, ela já chegou. Quando menos você pensa, e ela pode também ter passado. Por onde ela anda? As suas mãos são tão aveludadas, que quando ela vem e com todo jeito vem e avança e entra na panela. Agora, meus irmãos e amigos, talvez saibamos onde ela anda. Talvez não temos conhecimento deste fato. Nem sequer, talvez, tenhamos sonhado com esta realidade. Contudo, ouçam, é a chave de um grande mistério. E se alguma coisa a Bíblia se preocupa, mas preocupa mesmo, é com a morte, apontando de todas as maneiras para todas as suas dimensões e extensões. A Bíblia aponta e a Bíblia fala e a Bíblia adverte sobre a morte. Por quê? Ela é uma chave. Ela é uma chave. Então, descobri-la, seja como for, descobri-la é uma possibilidade que a pessoa tem para viver. Em si já é uma possibilidade quando alguém sofre algum toque e descobre a morte. Descobri-la é livrar-se dela. Então, uma necessidade que alguém, se deseja livrar-se dela, precisa descobri-la. Mas descobri-la é libertar-se dos seus grilhões. E a Bíblia diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ela traz em si vitória, mas essa vitória que ela traz em si, de repente, poderá cair ao chão e quebrar o nariz, e quebrar o queixo. Porque, de alguma maneira, e com a ajuda do céu, você descobriu. E quando você descobriu, a dona morte caiu e se quebrou. E você está de pé. Então é uma grande coisa já alguém descobri-la. Mas ouça mais sobre este aspecto ainda. Antes de entrarmos propriamente no assunto, descobri-la é arrancá-la
do trono da alma, onde ela se assenta para dominar. Onde ela escraviza a pessoa. Mas alguma coisa diríamos ainda, que descobri-la é imediatamente para aqueles que querem descobri-la, é imediatamente achar a vida. Na ciência, quando algum tipo de morte ou de enfermidade mortal domina um povo, de repente, quando aparece o medicamento, então a morte é banida. Porém, espiritualmente, ouçam, é o mesmo fato. É por isso que eu gosto de Jesus Cristo. É por isso que eu gosto da sua palavra. Ela é eterna, ela é real. Não é como esses livros que existem aos milhares, enchendo as bibliotecas, as casas, as escolas. A Bíblia é uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o mais profundo do coração da pessoa, das juntas e medulas, e vai até lá dentro e opera coisas impressionantes. É a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é maravilhosa, ela é real, nós podemos crer nela. E quando então ela nos aponta o remédio, e nós descobrimos o remédio, nós descobrimos a vida para respirar. Então nós começamos a respirar. Então o morto volta à vida. E a palavra de Deus diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem é Cristo? É a sua palavra. Ele é a palavra esclarecedora. Ele é a palavra que dá vida para aqueles que realmente querem viver, para aqueles que a conhecem, para aqueles que a vivem. A morte então domina, está dominando o mundo, dominando as pessoas, dominando os corações, mas de repente aparece a palavra que é a vida, e a morte tem que ceder. E nós começamos a respirar, e nós começamos a viver, porque é alguma coisa que fala aos seres viventes, é alguma coisa que fala aos homens, é alguma coisa para que nós vivamos não só nessa terra, mas para que nós vivamos eternamente. Agora, claramente o texto nos diz assim, que de repente a morte foi colocada na panela. A morte na panela. Meus amigos, irmãos, segundo esse texto que acabamos de ler, ele nos indica várias lições preciosas. E ela nos mostra que as aparências podem ser terrivelmente enganosas. Você chegou para alguém, olhou no seu rosto, ele sorriu para você e você disse: é um anjo, quando eu te vi. Alguém veio a você e trouxe uma notícia qualquer e você disse: oh Deus, graças te dou, Deus, é uma notícia do céu, o céu se abriu. Não é o ferro que se abriu. E você recebeu a notícia. As aparências são terrivelmente enganosas entre nós. Somente a palavra do Senhor permanece. Mas você pode ser enganado por 1001 coisas e de 1001 maneiras diferentes, apenas se você olhar de imediato e se lançar no escuro das aparências.
Mas, antes de entrarmos diretamente no texto ainda, há uma coisa interessante aqui nesse texto. Você pode ter até boas intenções. E alguém pode se chegar a você com as melhores intenções possíveis. Mas as melhores intenções possíveis na vida entre os homens podem ser perigosíssimas e até funestas e mortais. Ah, você diz, mas eu tinha as melhores intenções. Você tinha as melhores intenções, mas o que valeu, que valor tiveram as suas melhores intenções? Você conseguiu fazer alguém viver com as suas melhores intenções alguma vez? Mas há um outro aspecto ainda, e no qual nós estamos diretamente agora para meditar, que um pouco de veneno, uma dose de veneno na panela pode estragar toda a comida. Chegue hoje em casa, põe um pouquinho de estricnina numa comida, diga graças a Deus, te dou Deus, eu vou comer essa comida. Daqui a pouco você vai telefonar, aliás, você nem vai conseguir telefonar, alguém vai telefonar para o médico. Mas vamos verificar que nós fazemos isso. Vamos verificar que no dia a dia da vida, de cada dia, no aspecto social, físico, espiritual, nós agimos assim. Os homens agem assim. A palavra de Deus não, mas os homens sim. Vejam só, esse texto é tão lindo, tão lindo, tão lindo. E tantos anos que eu já preguei sobre ele. Eu quis pregar e não consegui pregar. E semana passada o senhor disse, agora você prega. Agora você prega. Disse, agora eu prego. Então, certamente para mim, isso aí está enchendo o meu coração e transborda a minha alma, porque é alguma coisa que vem de Deus para dizer à igreja, aqueles que têm ouvidos para o ouvir, aqueles que têm olhos para ver. Então, digo como diz a palavra, então ouçam, então vejam. Eliseu vai a Gilgal. Gilgal era um acampamento onde se reuniam os profetas, onde se reuniu o povo de Deus, os judeus, enfim. Era um acampamento dos judeus. Acampamento mais assim como o Clube Monte Aurélio. Eliseu vai a Gilgal. Ora, lá em Gilgal havia fome naquela terra. Coisa desagradável. Fome, uma necessidade. Uma razão para que ele fosse lá. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. O que eles queriam? Comida. Eles queriam comida, estavam com fome. Eles não tinham dinheiro no Banco do Brasil, não tinham dinheiro no Banco do Estado, eles não tinham banco nenhum e dinheiro nenhum. Eles naturalmente trabalhavam, comiam, se alimentavam, mas não tinham nada em reserva. Era trabalhar hoje para comer amanhã, uma coisa assim. E como havia seca naquela terra, não adiantava plantar porque não produzia nada também. E os filhos dos profetas se reuniram ao redor, então, do homem de Deus, Eliseu. Eliseu olhou para o rosto de um, que estava bem lá no fundo, estava magro, sem comer. Olhou para outro que estava branquinho, não tinha nem sangue mais no seu rosto. E Eliseu, olhando para o rosto de um e olhando para o outro, ele disse ao seu companheiro de trabalho, e que certamente era seu braço direito também, seu moço: põe a panela grande ao lume, ao fogo, põe a panela grande, faz um caldo de ervas
agora os filhos dos profetas. Você não está vendo que estão com fome? Precisam comer. Sei lá quantos dias que eles passaram sem comida. Então, vejam só, então um dentre eles saiu ao campo a apanhar ervas. Não tinha lá nada no armário, não havia nada guardado onde ele pudesse apanhar alguma coisa para fazer comida. Ele saiu ao campo e ele achou uma barra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. Quando ele viu aquelas coloquíntidas meio verdejantes, bonitas, ele disse: achei, que bênção, achei a comida, quanta comida agora aqui. Interessante, todo mundo passava por ali, ninguém colhia. Só ele que foi achar agora. Achei a comida, achei as ervas para a nossa comida. Bem intencionado, não? Bem intencionado. E veio e as cortou na panela do caldo. E ele veio e as cortou porque não as conhecia. Ele foi bem intencionado. Ele disse: nós vamos ter uma grande sopa, uma grande festa. Que bom, que bom, que bom eu ter achado essas ervas tão bonitas. Vejam só, ninguém as conhecia. Assim, feito isto, pronto o caldo, pronta a sopa, tiraram de comer para os homens, para os profetas, filhos dos profetas, para todos que estavam por ali. Então tiraram de comer. E sucedeu, e aconteceu, que comendo eles daquele caldo, onde estavam aquelas coloquíntidas, aquelas ervas, eles abriram a sua boca e então eles clamaram, e eles então disseram: aí diz eu, homem de Deus, homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Comer uma comida com morte na panela, você deve imaginar, e você sabe o que pode acontecer. Não puderam comer. Porém, Eliseu disse: trazei, pois, farinha. Tragam farinha, é a parte humana. E deitou-a na panela e ele disse: tirai de comer para o povo. Então não havia morte na panela. Esse texto é parecido com os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam só, ouçam, a morte transformada em vida. A morte pelo poder de Deus e a sabedoria de um homem chamado Eliseu, o qual cria em Deus, lançou mão dos recursos e a morte foi transformada em vida. Mas antes que Eliseu fosse usado por Deus para essa transformação, para o milagre, para que o milagre acontecesse, é interessante o que nós lemos. Alguém de repente olhou, alguém de repente deu o alarme, alguém de repente abriu a boca e clamou, diz o texto. Alguém de repente gritou. O que estava acontecendo? Graças a Deus eu digo,
quando alguém recebe de Deus uma revelação, seja ela de um modo natural ou de um modo sobrenatural, e quando este alguém então abre a sua boca e não deseja que os seus amigos morram, e não deseja que os seus colegas morram, e este alguém abre a boca e diz: a morte na panela, se comerem morrerão. Certamente esse alguém precisa ter convicção, certamente esse alguém deve ter conhecimento, e a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Nós temos um Deus vivo, um Deus real, um Deus maravilhoso, que pode mostrar, que pode apontar de mil e uma formas as mais diferentes para a sua glória e honra, mas é preciso que alguém se disponha. É preciso que alguém se coloque na brecha, sempre atento, sempre para dizer: aqui estou, Senhor. Às 24 horas do dia eu estou aqui. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Aleluia. Que maravilha se numa igreja, por exemplo, de repente acontecesse com a metade do povo, não é? Pronto para dar o alarme, pronto para tocar a campainha do alerta. Alerta, porque a morte está chegando. Alerta, porque a morte está dominando este, dominando aquele, escravizando aqui, estraçalhando as pessoas. Maravilhoso, não? Será que temos alguém aqui nessa igreja assim? Que recebe luz de Deus, luz do céu, luz do Senhor, para que quando a morte se aproxima, ou quando ele sente o gostinho de morte, ou quando a morte vem e assopra, ou vem chegando com as suas mãos aveludadas, ele diz: espera aí, é morte na panela, eu aqui não vou comer dela. E não quero que ninguém coma, porque aqueles que comerem morrerão. Ou que somos melhores uns do que os outros, porém todos morrerão se comerem este veneno. Isto é verdade ou não? Ora, havia alguém com sabedoria divina, era um sábio, graças a Deus, que havia no grupo dos profetas daquele povo alguém que tinha luz, alguém que tinha um grau de sabedoria para dar o alarme, para gritar. Ouça, reconheça a morte e livra-te dela. Reconheça a morte e livra-te dela antes que ela própria te domine, antes que ela tome conta de você. Quando ela vem e começa a soprar, mostrar algum gosto, então é um momento para você correr dela, é um momento para você vencê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, julgue-se forte, julgue-se capaz. E sabe o que vai acontecer? Você morre, e aqueles que estão junto de você morrem também, porque ninguém pode com ela. Ninguém. Só Deus pode com a morte. E se você então, quando ela vem e você clama: Deus, livra-me dela. Deus, eu não quero morrer espiritualmente. Deus, dá-me a vitória sobre este veneno. Então você vai se sair bem. Livre-se e livre os outros também. Ora, que coisa maravilhosa transformar a morte em vida pelo poder de Deus. Agora eu pergunto: que outro poder pode existir?
poderá de alguma outra forma, algum anjo do céu ou alguém tenha capacidade para isso. Nós estamos na presença de Deus. Esta igreja está na presença de Deus. Os crentes desta casa andam com Deus. E o que eles querem na sua vida é Deus e nada mais e ninguém. É por isso que tem condições de vida. E quando a morte começa a se aproximar, ela é rechaçada e só domina aqueles que querem ser dominados por ela. Meus irmãos, o milagre da vida acontece quando é aplicado o remédio certo. E quando o remédio certo é aplicado, então o veneno se vai. E o milagre se torna presente. Porque o milagre já está presente. Já presente para aqueles que creem e não para aqueles que fazem de conta. Há muita gente que faz de conta que crê. É mentira, é hipocrisia, é coisa do cão. Crê em coisa nenhuma. Mas aqueles que creem no poder da vida e na própria vida que está presente, então o milagre acontece. Mas ouçam o que foi que a vida disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus afirmou lá em João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição. Eu tenho domínio total sobre a morte. Eu sou a vida. Aqueles que creem. Então você precisa se aproximar, ainda que a sua fé seja muito pequenina, você tem que se aproximar crendo. E todos aqueles que se aproximam crendo, eles então têm a bênção, gloriosa bênção de viver, de alcançar esta própria vida que lhes é oferecida. Agora, meus irmãos, meus amigos, a morte na panela. A morte está na alma, está lá dentro. Você faz de conta que esconde, não é isso? Você faz de conta que aperta o paletó, aperta a gravata e você diz: ninguém me vê, ninguém sabe. Não sabe? Até você sabe. Até você sabe. Seja mais sincero. Seja mais humilde. Olhe para dentro e você sentirá o gosto. O gosto. Ela está ali. Você percebe. Então seja franco e perceba que gosto amargo. Não é nada doce, não. É alguma coisa amarga que existe na alma das pessoas. E sabem, depois da alma, onde que ela aparece? Ela aparece na língua. Na língua. E ela faz coçar a língua das pessoas, né? Coça a língua. Aí as pessoas soltam a língua para falar dela. E começam a falar dela. E começam a anunciá-la, e começam a propagá-la, e começam a lançar o seu veneno por todos os cantos e recantos onde passam, onde vão. Sempre tem algo para dizer a respeito da morte. Pensam que é coisa boa, pensam que é caramelo, mas não é caramelo, não. É veneno, é estricnina, que uma vez alguém tendo ingerido, morre, simplesmente morre. A morte está na alma. A morte está na língua das pessoas. Ela passa pela alma e vai para a língua. Mas sabe onde ela aparece mais? Ela aparece depois nos ouvidos das pessoas.
ela começa a coçar o ouvido. Ouvido. E as pessoas saem, os cristãos, saem à procura. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Para onde foi? Os ouvidos se abrem e querem usufruir e querem desfrutar para si mesmos, para morrer mais ainda, para aglomerar aquele montão de morte, aquela montanha de morte que entra então pelos ouvidos. É assim? É assim? É assim? Negue. Mas ela entra pelos olhos. A morte está nos olhos. Oh, quantas maneiras existem, não? Quantas maneiras diferentes para que ela então comece a ter grande alcance, grande e poderoso alcance, incrível alcance na vida das pessoas através dos olhos. Mas, meus amigos, irmãos, alma, olhos, ouvidos, há outras coisas, não? Como, por exemplo, os pés. Os pés. A morte está nos pés também. As pessoas vão onde não devem. Pés velozes para chegarem a verdadeiros abismos onde não devem. É a morte. Mas só nos pés. Nós vamos encontrá-la então em todas as suas funções, dimensões, em ações as mais diferentes possíveis no comportamento humano. Há pessoas que a distribuem e não sabem que é morte, como no caso aqui deste cidadão. Foi colher a morte, trazer a morte para dentro de casa. Você não tem levado a morte para sua casa? Há maridos que levam a morte para a mulher em casa. Há mulheres que levam a morte para os maridos em casa. Há filhos que levam a morte para os pais para dentro de casa. Há pais que levam a morte para os filhos dentro de casa. E assim ela se propaga de maneira hereditária, de gerações em gerações em gerações. E a Bíblia diz que um ato de morte pode alcançar até terceira e quarta geração. Assim como pode ser de bênção, de vida, pode também alcançar terceira e quarta geração de morte. Isso quer dizer para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, por causa do seu pecado, por causa da sua morte, do seu estado de morte, até os teus bisnetos sofrerão terrivelmente o teu próprio ato sofrido na tua alma, nos teus olhos, nos teus pés, nas tuas mãos, no teu comportamento, nas tuas ações. Isto vai longe. Mas vencê-la, de que maneira? Como? Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ora, isto nos indica que há um recurso para isto, para a vitória, e que esse recurso de vitória é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poder da vida. Você quer se libertar dela? Não pode. Mas se você for ao Senhor, você terá a vitória, você terá a vida,
quando Jesus chega, realmente, na vida de alguém, a morte sai. Jesus chega, a morte vai. Mas você tem que dar lugar, você tem que convidá-lo, você tem que crer, você tem que aceitar que você faz parte do reino de Deus, que você faz parte do rol dos salvos por Jesus Cristo, que você faz parte de uma igreja viva, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você tem que aceitar ou morrer, de que você precisa viver. E esta vida é real e ela existe na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, vivamos a vida enquanto ela se pode achar. Buscai a Deus, diz a Bíblia, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então esta é a oportunidade, ele vem para nós, mas nós temos que dar lugar, para que então ele possa tirar qualquer sintoma de morte que possa dominar e que possa haver e que possa existir. Mas estamos falando sobre a morte na panela. O versículo 40 diz assim: assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Vocês sabem o que é isso? Vamos juntos. Quando a morte entra na panela, quando a morte vem para a panela, é luto. Luto. É assim. O beiço cai, a orelha cresce, o queixo entorta, e a gente olha e diz: misericórdia, que medo! Chegue perto, procure observar, verificar. Você é capaz, e você dirá imediatamente: misericórdia, Deus, é luto. É luto. Quando a morte entra na panela, quando ela entra em alguém, este alguém entra em luto. E luto tal, ele quer sorrir, mas não pode. Ele quer cantar, mas não pode. Ele quer orar, mas não pode. Por quê? Ele está em luto. A morte na panela é miséria espiritual. Miséria. Miséria. Sabe o que é miséria? Miséria é isso. É isso que você pensou mesmo. Miséria. Morte na panela é miséria espiritual. Porém, há muitos que, estando em miséria, preferem viver a miséria, continuar na miséria, acariciar a miséria, passar as mãos nas costas da miséria e dizer ainda: muito bem, eu estou muito bem. Está muito bem, sim. Você está muito miseravelmente. Miseravelmente. Porque quando a morte entra na panela, ela quebra todo o brilho do cristão. Ela quebra qualquer beleza de Jesus Cristo quando lhe é permitido entrar na panela. Querem ver um caso interessante? Moisés foi ao monte
orou na presença de Deus. E na presença de Deus o brilho foi tão grande que quando ele desceu do monte, ele brilhava tanto, o brilho era tanto, que aqueles que quisessem olhar para Moisés, não podiam. Não podiam. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando você está na presença de Deus, aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que estão na presença de Deus, no rosto deles existe brilho, brilho santo. Porque estão diante de Deus, é brilho santo, brilho celestial, brilho divino. E Jesus é luz. E aqueles que recebem luz de Jesus, eles brilham como Jesus brilha e como Jesus quer que eles brilhem. Mas aqueles que não querem brilhar, eles vão para o caixão, eles vão para o subterrâneo, eles vão para a miséria espiritual. E o pior, que aqueles que estão no lixo querem que outros vão para o lixo também, não é? É como os presos, porque estão lá na prisão, fazem de tudo que faz alguém entre para lá também. Espiritualmente é uma verdade terrível, verdadeira. Quando alguém começa a perder o brilho espiritual, quando alguém começa a entrar em luto, não importa qual seja o motivo, porque não há motivo para isso, ele começa a definhar. Porque aquele que está na presença de Deus apresenta um brilho augusto, maravilhoso, glorioso. Aleluia e aleluia. Irmãos, mas é interessante. A morte na panela, ela provoca desespero. Desespero mesmo. Aparentemente, tudo está bem. Aparentemente tudo vai bem. Por que virou de repente em desespero? Por que você está em desespero? Deus morreu por acaso? Deus não tem mais poder? Deus não tem mais condições de vida? Por que você está em desespero? Por que você transmite esse desespero aos outros? Por que você está vendendo tão barato o seu desespero também? Porque a morte entrou na panela. A morte entrou na panela. E quando ela entra na panela, então nós começamos a gritar. Entramos em desespero, É um mundo sem esperança, porque numa dose gigantesca, monstruosa, a morte veio sobre a terra e dominou a todos. Até os próprios judeus que diziam crer no Deus vivo foram vencidos por ela. Graças a Deus que a porta se abriu para nós, os gentios. E então nós começamos a entrar, e vocês, talvez não todos, mas então entraram. Por que então voltar para lá? Por que voltar para a morte? Se não compensa, se a luz é melhor, se é melhor andar na luz, se é melhor viver a luz. Mundo sem esperanças, sem convicção, sem sabedoria divina, porque não tem a própria vida, que é a palavra de Deus, dentro de si, consequentemente, morte. Meus amigos, irmãos, a morte na panela. Porém ele disse, Eliseu, trazei, pois, farinha. Interessante, não?
Vamos espantar a morte com a farinha. Não é isso? Eliseu disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Quando Eliseu disse: tragam farinha, quem foi o primeiro a correr a buscar farinha? Eu não sei, mas um dia eu gostei de saber quem é ele. Eu gostei de conversar com ele, porque era alguém que, sobretudo, era alguém que tinha fé. Era alguém que cria em Deus. Era alguém que sabia que os milagres aconteciam. Era alguém que sabia que um ato de farinha é nada, mas que uma simples farinha poderia se multiplicar em comida, e comida tão fatal e abundante para alimentar profetas, o povo e quem precisasse de comida. E este alguém foi e trouxe a farinha. E Eliseu, tomando aquela farinha, a colocou numa panela grande, e o mistério aconteceu. Sabe o que é isso? Você não quer nem sequer procurar a farinha. E quando você não vai nem sequer à busca da farinha, é porque a morte está no seu máximo grau de domínio. Pastor, o que é procurar a farinha? Certa ocasião Jesus disse: tirai a pedra. Certa ocasião Jesus disse, Eliseu disse: mergulhe 7 vezes no rio. Anamã. Ora, certa ocasião, o profeta dissera também a uma viúva: traga vasilhas. Traga vasilhas. E aquela senhora viúva saiu à procura de vasilhas. Diz: não quero nem saber. O profeta disse: traga vasilhas, que eu vou procurar vasilhas por aí. E ela foi pela vizinhança, e ela lançou mão e encheu a casa de vasilhas. A casa dela virou uma lataria. Era vasilha para tudo quanto era canto. Ela confiava de que, se o profeta estava lá, de que se Deus está com o profeta, Deus está com você? Amém. Deus está com você? Amém. Deus está com você? Amém. Se Deus está com você, então vá juntando todos os recursos que você tem, traga-os aos pés do Senhor e veja os milagres. Porém, faça a sua parte, não fique sentado olhando. Faça a sua parte de rechaçar a morte que quer te dominar. Diga à morte: vai andando. Vai andando. Aqui não. Não aceito a tua palavra, não aceito os teus conselhos, eu não aceito nada que você possa me trazer. Porque em mim existe vida e o que me interessa é a vida e nada mais. Então a vida acontece, porque você faz a sua parte. Eu acho interessante, por que você fazer a sua parte? Eu acho interessante, por que eu fazer a minha parte? Por exemplo, por que estar aqui pregando? Por que eu estar aqui nesse entusiasmo? Eu sei que estou falando no Espírito, eu sei que o Espírito está em mim, eu sei que é uma mensagem profética, mas eu fico pensando, por quê? Vocês não poderiam simplesmente chegar aqui e se assentar nos bancos? Tem gente por aí assim, não é? Mas não acontece nada. Tem outros que cruzam as pernas, não acontece nada. Tem outros que põem a mão na cabeça, não acontece nada. Ora, é necessário então que eu faça uso da minha voz para falar aos teus ouvidos, aos ouvidos da tua alma. É necessário que você então esteja em prontidão para o ouvir.
lamentável que aqui nessa igreja nós temos esses postes, né? Pior que aquele lá atrás é tão largo que eu vou mandar tirar todos esses postes aqui. Fica fácil com ele. E pior que tem lá em cima também, né? Há muitos que vêm para a igreja e ficam tão atenciosos que ficam atrás dos postes. Dá a impressão que eles têm medo da vida. Dá a impressão que eles têm medo de enfrentar a verdade. Ora, não adianta fugir. Eu tenho que ser sincero e me apresentar. Eu desejo viver. Eu desejo me alimentar. Então eu tenho que buscar realmente com urgência ao Senhor. Eu preciso me sentar no primeiro banco. Eu gostaria que toda a igreja sentasse no primeiro banco, para me ouvir bem de perto, porque eu sei que isto é melhor, é mais adequado. Há um impulso de poder muito maior. Atenção nisto certamente. Agora, é preciso ter coragem para tudo isso. Coragem. Você precisa ter coragem para enfrentar a morte. Você precisa ter coragem para dizer: morte, venha por onde vier. Não me interessa. Está vencida em nome de Jesus. Eu faço parte daquele rol que é vida. Eu me cansei de você. Você andou no meu cangote, né? Muito tempo. Aqui em mim não há lugar. Eu não quero saber. Eu quero cuidar da minha vida. E eu quero cuidar da vida que Jesus me dá. E é tudo que eu quero em Jesus Cristo. Mas você quer comer um pouquinho de veneno? Saia por aí. Saia por aí. E não precisa ir muito longe. No final da reunião, talvez procure alguém por aqui. E você vai sentir os seus efeitos maléficos. E depois você dirá: não é que o pastor está dizendo a verdade? Não é a palavra de Deus que está dizendo a verdade? Irmãos, então é preciso ter coragem. Coragem. É preciso, Osvaldo, que a gente chegue e denuncie. Denuncie. Você tem que denunciar. Você não pode escondê-la para si e nem escondê-la para os outros. Se você quer liberdade, se você quer se livrar dela, se você não quer ser cúmplice. Sabe o que é cúmplice? Cúmplice. Você tem que denunciar. Se você não denunciar, você vai morrer junto com outro que morre. Você entra na mesma panela. A morte entra na panela. Para que haja vitória, é preciso ter coragem santa, coragem divina, para abrir a boca e denunciar. Então, é uma maneira pela qual o homem pode se libertar. Por quê? Sempre que ela se afasta, sempre que ela é afastada, é um milagre divino. É um milagre de vida. Entende? É um milagre de vida. E quem pode fazer um milagre de vida não é o diabo. O diabo faz o milagre da morte. Agora vem Deus, o Espírito Santo, e ele faz o milagre da vida. E é por isso que o cristianismo é vida. Não é morte. O cristianismo é o poder da vida. Isto é milagre. Vocês estão aqui por um milagre hoje. Sabiam? Vocês estão por um milagre. Muitos que não vieram hoje aqui
não vieram porque o milagre não aconteceu na vida deles. Sabiam disso? E vocês que vieram podem estar certos que, ouvindo a palavra de Deus que é viva, eficaz e eterna, vocês poderão dar um salto gigantesco de uma vida muito maior ainda. Por quê? Porque o milagre começa a acontecer. Fique de pé. Não, eu disse para ela só. E ela ficou. Sempre. Fica de pé. E ela ficou. Sempre. Parece uma coisa bem significante, não é? Fica de pé, senta. Fica de pé, senta. É aquilo que nós podemos fazer. É tão insignificante, não? Mas aquele milagre, para vencer a morte que há em nós, para rechaçarmos a morte, para que ela saia as ventanias por aí correndo de nós, só milagre de Deus. Milagre. Nós fazemos alguma pequena coisa, trazemos a farinha, né? Trazemos a farinha. Mas alguma coisa que nós não temos condições de fazer. É o milagre de Deus, que transforma as vidas, que opera as maravilhas. E nós vivemos a cada dia mais um milagre. Agora, se você se esconde, se você foge, se você se associa de alguma forma à morte, você morre junto. Mas graças a Deus por aqueles que não querem morrer e gritam. Mas o tema dessa noite é a morte na panela. Meus amigos e meus irmãos, a morte é vista pela palavra de Deus, e principalmente o apóstolo São Paulo fala muito sobre isso. A morte é vista como um... Respondam. O que falou aí? Eu ouvi qualquer coisa. O que foi? Inimigo! A morte é vista como um inimigo. Você gosta de inimigo? Você gosta de inimigos? Você gosta de ficar acariciando inimigos? Pois bem, a palavra de Deus nos aponta, e a palavra de Deus nos diz que a morte é um inimigo. Ela é um inimigo para o crente. Ela é um inimigo para todo mundo. Ela é um inimigo para nós. E sabem, ouçam, e não há escolhas. Não há. O caminho é um só. Único caminho, um só. E sabe qual é? O milagre de Deus. Deus, na sua graça infinita, no seu poder, nas suas maravilhas, Ele vem e através de Jesus Cristo, e Ele vem e opera o milagre que você precisa. Então não adianta você gritar muito comigo, não adianta você apontar muito para mim. Eu posso muito, quando muito, é me livrar dela. Quando muito, eu posso te levar um bocado de farinha. Mas quem fará o milagre é Deus. Deus que vai operar para que haja transformação e para que você dê um salto de vida em Deus, transformando toda morte em vida. Irmãos, e este milagre de Deus, ele transforma a morte de uma tal forma que então acontece vida, e vida em abundância, para que você sinta todos os impactos celestiais gloriosos, alegria, paz, bem-estar. Você deita e dorme, você abre a Bíblia e ora, você lê, você se alegra, porque é uma vida em abundância que há dentro de você, que é uma operação de Deus. Então, por que você dormir com a cabeça quente? Por que você vai dormir pensando naquilo que o diabo está fazendo por você e para você? Não seria melhor
dormir em paz, dormir feliz, dormir alegre, glorificando a Deus, porque amanhã vai surgir um novo dia, é um novo dia de vitória. Então, sabem? Ouçam. Se até que não entenderam nada, entendam o que eu vou dizer agora. Cada um, neste momento, junte a farinha que tiver junto de si e leve a Deus. Diga: Deus, aqui está a farinha. Eu não posso nada mais do que isso, trazer a farinha. Agora, Deus opera um milagre. Eu não posso ser assim. Terça-feira veio uma senhora para mim, lá em Campinas, e disse assim: pastor, desde que me conheço por gente, eu sou uma pessoa triste. Eu não posso sorrir. Não tenho alegria. Eu disse: escuta, você tem filhos? Eu disse: tenho. Você já olhou para seu filho? Eu disse: já olhei, igual a mim. Você vai ter mais filhos? Possivelmente vão ser iguais a você. Se você persistir nesta morte. Ele disse: pastor, o que eu faço? O que você faz? Só milagre de Deus. Só milagre de Deus. Curva-te diante de Deus. Ela disse: como? Eu disse: hoje não. Você vai jejuar, você vai orar e você vai trazer a farinha. E então Deus vai operar um milagre e vai quebrar a hereditariedade. E vai quebrar o poder do maligno, o poder de Satanás para a senhora. E a senhora, minha irmã, vai orar pelo seu filho e vai apresentar o seu filho. E assim nós vamos fazer, pedindo para que Deus faça um milagre. Sabe que há pessoas tristes? Por causa da morte. Sabe lá porque pessoas tão estranhas? Por causa da morte. Mas Deus pode. Deus opera este milagre da transformação de qualquer morte em vida e vida com abundância. Mas a mensagem desta noite é a morte na panela. Agora, o versículo 41 diz assim, na parte final: então, vê que coisa bonita, não? Vê que palavra maravilhosa. Então, não havia mal nenhum na panela. O milagre aconteceu. Brotou a vida veio. O homem de Deus viu que a vida agora estava ali. Ora, a morte foi tirada. Veio a vida. Então começaram todos a participar da vida, porque a vida começou. A vida está nessa casa. A vida está presente. A vida está correndo aqui agora. E a vida deseja vencer a morte. Ora, a sua parte é curvar-se diante do poder milagroso divino de Deus e dizer: Deus, por um ato de fé, eu me curvo na tua presença e declaro a morte vencida, porque eu vou viver a vida em Deus, a vida milagrosa. E ela pode começar agora. E ela pode começar para você que me está ouvindo, e você que está me ouvindo. E ela pode começar para todos nós nesta noite. Meu irmão, tire-a da alma, dos olhos, dos ouvidos, das mãos, dos pés. Saia do luto, saia da miséria, venha para a vida, porque Deus pode. Pode. Deus opera este milagre, o milagre de todos os dias na vida daqueles que querem. E Ele convida todos aqueles que querem: venham, porque há vida e vida com abundância.
Então por que estaremos dando ouvidos para a morte e os seus representantes mortais? Não seria melhor que nós vivêssemos a vida maravilhosa que Jesus nos veio dar, trazer, e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você está bem morto, mas pode ouvir, então dê um salto de vitória e diga: morte estabelecida, e eu quero viver para sempre com Jesus, porque Jesus é a vida da minha alma. Mas só a sua, minha também, só a minha, de todos que nesta noite desejarem correr a Ele, se prostrar a Ele, sairão daqui radiantes, com mais vida, e mais vida, e mais vida. Fique em pé. Olhar para a alma é um pouco difícil, não é? É um pouco difícil a gente olhar para a alma, porque a alma é um negócio muito introspectivo, não é? Mas você pode dar uma olhadinha lá por dentro? Pode? Pode? Abra a janela lá dentro. Dá uma olhadinha nela. Vê se tem alguma dose de estricnina lá dentro, alguma dose de morte, alguma coloquíntida venenosa, há algum ramo de coloquíntida por ali, há alguma erva danosa, venenosa. Ora, mas talvez ela tenha aparecido nos teus olhos. Dá uma esfregada nos olhos, talvez nos ouvidos. Vai sim nos ouvidos. Nos pés, olhe para os pés. A palavra de Deus não falha, ela não pode falhar. É por isso que nós estamos aqui, ela não falha. Ela é o poder da própria vida, porque é o próprio Cristo que é vida para o mundo que jaz na morte, na lama do capeta. Ou é diabo mesmo? Mas que ele não esteja em mim, que não esteja em você, que não esteja nesta casa, que não esteja em nós, mas que eu e você estejamos na liberdade da vida, que é Jesus Cristo. E de tal forma que você olhando, e nós olhando uns para os outros, nada possamos ver de morte, mas o brilho da própria vida. Aleluia. Então aí nós podemos cantar. Então por isso começa a acontecer e vai acontecer. Está acontecendo já? Começou? Está acontecendo? É agora. Agora a morte está aí, então nós temos que dar o fora nela. Então nós começamos então a cantar, louvando a Deus e dizendo a Deus que Ele é a vida da nossa alma, né? Então nós podemos dizer mais ou menos assim: é a vida de minha alma, meu Cristo, meu
levar a farinha da presença do Senhor. E Ele vai transformar então o veneno em vida para nós. O que será? O que será que nós vamos fazer? O que será que nós vamos fazer? Nós queremos agora levar a farinha diante de Deus e queremos ver o milagre de Deus e queremos ver essa vitória milagrosa. O que será que nós vamos fazer? Ah, sim, é isso mesmo. Então procure um irmão ou uma irmã e vá com a farinha. E pegue nas suas mãos, no irmão ou irmã, vá com a farinha. Não, de 2 em 2, não é de 3 em 4, 5, de 2 em 2. Vá com a farinha. Vá com a farinha e pegue na mão de alguém. Pode ir, pode ir tocar. Eu quero que você vá e com a farinha. Você não quer nada. Você não tem mais nada para fazer. Você não pode. Você não tem condições. Mas Ele pode. Ele pode operar o milagre. E agora você com o seu irmão, você foi a ele, ele veio a você. Agora olhando para ele, você vai dizer assim: é a vida minha alma, meu Cristo, aleluia. Transformação. Eis o milagre da bênção.
viver lá no céu. Aleluia! Pelo poder do milagre de Deus, da transformação, da operação milagrosa, santa, para nos sustentar em vida, eternamente e para sempre. Aleluia!